Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo depende do horário que vocês vão estar assistindo este vídeo. Este vídeo compõe a bibliografia do concurso público para a Prefeitura de Itaquá. Faz parte das leis municipais, tá? É a Lei Complementar número 280, de 11 de dezembro de 2015. Que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do município de Itaquá e dá outras providências. Então, a gente vai trabalhar essa lei na íntegra, porque é um assunto direto, né? Tanto do concurso quanto da própria experiência que vocês terão aí em Itaquá. Então, não tem como resumi-la, né? Tem que ser dado na íntegra aí. Se tiver alguma coisa ou outra que não diz respeito a vocês, nós pulamos. Mas a maioria sim, tá bom? Vamos ver aí o título 1 das disposições preliminares no capítulo 1, seção 1 dos objetivos. Então, vamos lá. Artigo 1. Esta lei complementar reorganiza e adequa o Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Itaquá, tá? Nos termos das disposições constitucionais e legais vigentes. Ou seja, mesmo sendo uma lei complementar, ela não vai contra o que a lei maior já fala, que é a Constituição, ok? Artigo 2º. A reorganização e adequação da carreira do magistério tem como fundamentos. Vamos lá. 1. O atendimento à legislação educacional pátria, especialmente no disposto no artigo 205 a 214 da Constituição Federal. Então, esta lei municipal, né, vai falar sobre o quadro no magistério. Então, o que essa lei complementar vai falar não vai, né, já está a favor da Constituição do artigo 205 ao 214, que é focado na educação, ok? Assim como também está dentro, não foge da Lei Federal 9.394, que é a LDB, tá? E outras resoluções aí referentes à educação básica. Vamos lá. 2. Então, a 1, eles vão atender toda a legislação educacional conforme a LDB, conforme a Constituição. No item 2 do artigo 2º, a valorização do profissional do magistério. Então, como Itaquá valoriza os profissionais do magistério? Lembrando, quando nós falamos profissionais do magistério, não é só professores, mas todos do quadro, né, da educação aí no caso. Oferta de programa permanente de formação continuada, com vistas ao aperfeiçoamento profissional e à progressão na carreira. Então, a Prefeitura de Itaquá, é que não dá para grifar aqui, tá, gente? Mas eu vou mostrando. Grifem aí formação continuada. É uma das formas de valorizar o profissional, dando formação. Depois, estabelecimento de normas e critérios que privilegiem para fins de progressão na carreira, a titulação, experiência, desempenho, atualização e aperfeiçoamento profissional. O que isso significa? Que outra forma de valorizar o profissional da educação é plano de carreira, tá? Esse plano de carreira, vocês podem entregar títulos de graduação, segunda licenciatura, pós-graduação, aperfeiçoamento, mestrado, doutorado, enfim. Vocês entregam e aumenta o salário de vocês, aumenta a pontuação de vocês no plano de carreira, ok? Titulação é isso. E que daí vem acompanhado com a experiência de vocês, quanto mais tempo, né? Melhor. E o desempenho, a cada ano eles vão estar fazendo uma avaliação de desempenho, para ver se você é um funcionário que atende os requisitos, se você é um funcionário pontual, assíduo, né? Chega no horário, não é de se atrasar, não é de faltar. Então, tudo isso eles colocam na balança aí, tá? A remuneração condigna, né? A remuneração já consta lá no edital de vocês, qual é o piso deles, tá? É o piso salarial profissional, então não pode ser menor do que o piso, então eles cumprem o que a lei determina em referente a salário.
evolução do vencimento inicial. Vencimento é o salário, né? Que na prefeitura a gente fala vencimento, mas é o salário, tá? Através do enquadramento em níveis de vencimento compatíveis com a progressão. Ou seja, vai progredindo em questão de títulos, de experiência, de desempenho, vai enquadrando o salário, vai aumentando o salário de vocês, ok? 3. Avaliação periódica de desempenho, ela é feita pelo diretor da escola onde vocês vão trabalhar, tá? Normalmente, ano a ano, eles fazem essa avaliação. Então, é um requisito necessário, né, para a sua carreira aí. Mediante ao que eu tinha falado para vocês, tá? Vocês vão ficar sabendo como foi a avaliação de vocês. A avaliação é feita pelo diretor da escola onde estiverem trabalhando, ok? Vamos lá. Artigo 3º. Para efeito dessa lei complementar, integram a carreira no magistério municipal os servidores que desempenham as atividades de docência ou suporte pedagógico, supervisão, direção, vice-direção, coordenação de formação pedagógica, exercidas nas diversas etapas e modalidades de ensino. Ou seja, né, todos que fazem parte da educação terão esse plano de carreira. Tanto os professores, como quem é do suporte pedagógico, que trabalha na escola, como esses outros cargos que eu acabei de mencionar. Seção 2, dos conceitos básicos. Vamos lá. Aqui, gente, nos conceitos, não é muito diferente dos outros municípios, tá? Os conceitos que eles colocam aqui já consta em todos os municípios. No sentido, o que é carreira, o que é função, o que é quadro de magistério, o que é referência. Vamos lá, vamos passo a passo. Primeiro, atividades correlatas à do magistério. Então, todas aquelas que se referem à docência, né? E todos que trabalham nela. O apoio, a supervisão, coordenação, direção, tá? Todas vão entrar aqui, ó, atividades do magistério. Então, quem faz parte dessas atividades do magistério? O docente, tá? Aqui no caso, eles vão focar no docente, mas tem outros, né? Outros também, ó. Planejamento, pesquisa, supervisão, coordenação, orientação de currículos, administração escolar, orientação, o apoio técnico-pedagógico, ou seja, as atividades, cada um vai ter a sua atividade. Então, tem a atividade do docente, né? Zelar pela aprendizagem do aluno, fazer planejamento, organização, cumprir, né, o que determina as funções, como já tem na LDB que nós já estudamos lá, no artigo 13 da LDB fala das responsabilidades do docente, tá? É sobre isso. Cargo do magistério. O que é o cargo no magistério? Conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidos ao servidor do magistério, tá? Então, tem lá, quais as atribuições do docente? Zelar pela aprendizagem, cumprir o plano de trabalho conforme a escola, fazer planejamento, articular, né? Família, escola, cumprir lá, né? Ministrar os dias e horas aula, enfim, tá? São as atribuições do professor, tá? Carreira do magistério. Então, assim, você entra como professor, mas você pode montar um plano de carreira, né? Dentro da prefeitura de Itaquá, ou como professor, vai aumentando o salário, você vai ficando, ou você também pode mudar de função. De repente, você recebe uma oportunidade para ser coordenador, ou para ir para o AEE, ou, né? Então, aí depende de cada situação, mas existe sim a carreira do magistério na prefeitura de Itaquá. Função gratificada. O que é uma função gratificada? Por exemplo, você é professor, sala de aula, e você recebeu um convite aí, foi chamado para ser coordenador, né? Que é considerado uma função, como fala?
que você vai receber uma gratificação por isso. Ou seja, você sai da sala de aula, eles vão acrescentar, você continua sendo professor, né? No Olerite, tudo, você é professor. Porém, você vai receber uma gratificação, um valor a mais no seu salário, porque você saiu da sua função e está cumprindo outra. Só que nós chamamos de designação. Se você quiser voltar, porque o seu concurso você entrou para professor. De repente você vai para o AE, não gosta, pode voltar, tá? É nesse sentido. Função, conjunto de atividades destinadas ao servidor do quadro do magistério titular, quadro de docência aí, ou de suporte, tá? O nível, evolução pecuniária do vencimento do servidor, progressão funcional. O que é a progressão? Conforme você vai entregando títulos, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, tá? Aí é a progressão. Esse nível vai estar marcando no seu Olerite, tá? Em que nível você entrou, em que nível você está, você vai poder acompanhar, tá bom? Padrão, conjunto de referência e nível de enquadramento. Então, o nível e o padrão, eles estão juntos, porque um é letra, outro é número ou vice-versa, tá? Esse nível, esse padrão é o que indica o seu salário, ok? Depois eu falo o que realmente cai, que nós vamos treinar questões sobre essa lei para o concurso. Quadro do magistério é a expressão da organização organizacional, tá? Definida por cargos públicos, estabelecidas pelo RH. Então, aqui no caso, é uma organização. A gente fala quadro do magistério. Quem são as pessoas do quadro de magistério, né? Para se organizar. Professor, diretor, coordenador, secretaria, né? É o quadro. Referência, posição indicativa de situação do servidor na tabela de vencimento. Então, vai ter uma tabela lá com todos os salários. Aí, a referência vai aparecer também no seu Olerite. Então, vamos lá. Seu salário é 4.000, vai aparecer lá 4.000 e mais uma letra, mais um número, tá? Isso é mais na prática, né? Remuneração. Vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias. Vencimento, eu vou explicar os dois juntos. Vencimento, retribuição pecuniária básica, fixada em lei, paga mensalmente ao servidor pelo exercício do seu cargo. Então, nós temos aqui, ó, popularmente falando, a gente fala salário, tá? Quando você é um servidor público, não é falado salário, salário é falado empresas, tá? No caso de servidor público, nós utilizamos os termos remuneração e vencimento, tá? O vencimento aqui é o seu salário base. Vencimento é o seu salário base. Então, por exemplo, seu salário base é 3.000. Aí, dentro do seu salário base, você tem uma gratificação, você tem um abono, você tem um aumento por algum benefício, certo? Aí se torna remuneração, porque a remuneração é o salário mais benefícios. E o vencimento é só o salário base, tá? Então, vencimento é o salário base, tá? O básico. E a remuneração é o que você realmente vai receber. A minha remuneração é o salário mais os benefícios, ok? Nesse sentido. Vamos lá. Não muda para outros municípios, é igual essa parte, tá? A maioria é igual, eu já olhei, a maioria é igual. Vamos lá. Do quadro do Magistério, Constituição. Artigo 5º. O quadro do Magistério Público Municipal abrange os que atuam na educação básica. Vamos lembrar o que é básica? Infantil, fundamental, médio é, conforme a LDB, básico, tá? Porém, é prefeitura. Então, prefeitura, a educação básica da prefeitura é infantil e fundamental de 1º ao 5º ano. E mais modalidades, que é educação especial e EJA, tá? Só relembrando. Então, vamos lá.
como que completa aí o quadro do magistério em Itaquá? Docente, quem são os professores de Itaquá? Professor titular de educação infantil, então creche e pré-escola. Professor titular de ensino fundamental 1, que é anos iniciais, de 1º ao 5º. Professor titular de áreas específicas. Quais seriam essas áreas específicas? Artes, educação física, inglês. E professor titular de educação especial, ok? No caso dos professores que dão aula na EJA, eles entram aqui também. Ou é professor que tem pedagogia, né? Ou é professor de matemática, alguma coisa específica que aceite na EJA do médio, tá? Mas, enfim, a gente não vai focar na EJA aqui, ok? Resumindo, os professores de Itaquá. Então, professor infantil, fundamental 1 de 1º ao 5º, anos iniciais, áreas específicas como artes, educação física e inglês, e o professor de educação especial, tá? E no suporte pedagógico, quem são? Diretor de... Isso eu tô falando de concursos públicos nesse caso, tá? Diretor de escola, supervisor de ensino. São cargos de suporte pedagógico, o diretor e o supervisor, concurso público. Funções de suporte pedagógico. Olha a diferença, cargo, função. Cargo, função. O que isso significa? Quando é cargo, é concurso público. A pessoa prestou o concurso público para diretor e para supervisor. Agora, quando é função, não é concurso público, é cargo de confiança, é designação. Então, por exemplo, o professor prestou o concurso para professor, mas ele foi designado. Ele recebeu uma oportunidade para ser vice-diretor, vai ganhar um pouco a mais. Recebeu a oportunidade de coordenador ou de coordenador de formação pedagógica. Esses 3 aqui não é concurso. Ou é processo seletivo interno, ou você recebe um convite para sair da sala de aula e exercer essas funções, tá? Então, por exemplo, você é professor, você vai ser vice-diretor. Você fica lá um período, mas o seu cargo é de professor, porque você prestou concurso para professor. Se não gostou, você volta para o seu cargo original, porque aqui é função, tá? Então, só para entender, nem tudo eu vou ler, tá bom, gente? Só o que realmente precisa. Vamos lá, continuando. Só o que realmente precisa. Então, os campos de atuações aí. O professor titular de educação infantil, ele vai dar aula na creche e na pré-escola. Então, professor que presta o concurso de educação infantil, ele vai poder dar aula na creche, que são crianças a partir de 4 meses e não 6, é 4, Itaquá. Creche até 3 anos, 11 meses e 29 dias, ou pré-escola 4 e 5 anos. Esse é o professor infantil. O professor fundamental é aqueles que dão aula de 1º ao 5º ano, anos iniciais, assim como entra a EJA. Os professores do fundamental, quando prestam concurso, eles podem dar aula também na EJA, tá? Educação de Jovens e Adultos. Professores das áreas específicas. Na educação infantil e no ensino fundamental. Porque tem professores que são de outras áreas. Então, assim, por exemplo, você tem a professora titular da sala de pedagogia e tem aulas de educação física, tem aulas de artes, daí não é você que dá essas aulas, tá? Enfim. E tem professores específicos para darem aula na EJA, tá? Tem professores específicos que dão aula na EJA. Aí precisa ter, se for EJA médio, vai precisar ou Fundamental 2 ou o médio, aí precisa de professor de português, matemática, enfim, específico, né? E o professor da educação especial? Ele vai atender diferentes níveis e modalidades da educação básica. Porém, depois vai falar, né, os requisitos aí, precisa estar formado, ou uma pós-graduação, ou, tá? Mas aqui é só quem são eles. Vamos lá.
Formas de provimento. O que é provimento? É a sua entrada na prefeitura de Itaquá. Isso é provimento. Como que você entrou? Ou você entrou através de concurso público, que é o caso de vocês, ou a pessoa também pode ser convidada, que é um cargo comissionado, não é concurso. O cargo comissionado é aquele que o vereador entrega, né? É um secretário, um vereador, prefeito, essas coisas, tá? Cargos comissionados não são concursados, tá? No caso de vocês, para entrar no serviço público, é concurso público. Não existe, no caso da educação, aí do quadro do magistério, não existe comissionado, professor comissionado. Não, tem que ser concurso público, tá? Agora, você é concursado e você foi emprestado para outro setor, é outra situação, tá bom? Vamos lá. No caso da Prefeitura de Itaquá, não é CLT, o regime jurídico é estatutário, então pode ser que caia na prova, né? Prefeitura, segundo a lei municipal, número tal, 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 o regime jurídico de Itaquá é CLT? É estatutário? É estatutário, tá? Estatutário. Continuando. Do concurso para ingresso, olha lá, vocês entrando aí, olha lá, para entrar no quadro do magistério. Concurso público de provas e títulos, tá? Concurso público de provas e títulos, tá aqui, ó. Ah, vocês vão prestar uma prova, vocês podem entregar títulos também. Às vezes é aceito agora no edital, às vezes depois. Enfim. O que significa ingresso e o que significa acesso? Atenção. Ingresso é o que vocês vão entrar agora. Ingresso, tá? Vocês vão prestar um concurso e vão ingressar no serviço público. E o que é acesso? Acesso é para aqueles que já são da Prefeitura de Itaquá e vão prestar uma prova interna. Eles já são de lá, certo? Por exemplo, pode acontecer com vice-diretor, tá? Então, ingresso é quem está de fora vai entrar agora e acesso é quem já está lá, ok? A validade do concurso é por 2 anos, que pode ser prorrogado por mais 2, né? Igual período, tá bom? Então, assim, o concurso público, ele pode, o que vocês vão prestar, vale por 2 anos. Aí vocês podem ser chamados dentro desses 2 anos. Se a Prefeitura de Itaquá quiser, ela pode prorrogar por mais 2 anos o concurso e depois fazer um novo concurso, tá bom? É assim que funciona. Vamos lá. Dos requisitos. Olha lá. Os requisitos para o cargo docente, cargo de suporte ou função, né? Aqui, os docentes, aqui, diretor, supervisor, e aqui as funções, vice-diretor, coordenador, tá? A gente vai ver no anexo 3 depois. O que é esse anexo 3? Ah, para você prestar essa prova e entrar no serviço público, precisa ter pedagogia? Ou precisa ter pedagogia mais uma pós em gestão pública ou gestão escolar, né? O que precisa? Então, aqui, quando falar requisitos, tem o anexo 3 no final que mostra cada requisito. No caso de vocês, o requisito vai estar no edital do concurso, tá? Eles vão aceitar magistério ou só vão aceitar pedagogia para entrar, né? Licenciatura plena ou complementação pedagógica, é isso que está falando aqui, tá? A experiência docente mínima, pré-requisito exigido para o exercício profissional de cargos e suporte. Então, nesse anexo 3 vai aparecer lá, vamos supor, para docente não pede experiência, né? Mas vamos supor, você quer ser um coordenador, um vice-diretor. Então, lá aparecem requisitos mínimos. Ó, você precisa ter 3 anos dando aula, né? Tem que provar que você já é professor há 3 anos para assumir um cargo de coordenação. Então, tem nesse anexo 3, depois eu mostro para vocês, tá? Estágio probatório, vamos lá.
Muita gente pergunta, professora, se eu for concursada, eu não sou mandada embora de nenhuma forma? Bom, você ganha a estabilidade após 3 anos de serviço público, que a gente fala estágio probatório. São 3 anos para você ficar, passar do estágio probatório e ser considerado instável no serviço público, tá? Mas isso não impede de você ser mandado embora por algo grave, tá? Se for algo grave, você pode sim, tanto antes dos 3 anos quanto depois, você pode ser mandado embora, né? Maltratou, machucou uma criança, Deus me livre, né? Mas estou dando exemplo, tá? Então, assim, lógico, todo funcionário, servidor público, ele vai ter direito à ampla defesa. Mas se você responder um processo civil, criminal, administrativo, dependendo da sua gravidade, você pode ser mandado embora, ser exonerado do serviço público, sim, tá? Vamos lá. O que eles vão estar avaliando aí, tá? Dentro desses 3 anos aí, sempre eles vão estar avaliando assiduidade. O que é assiduidade? Se você é um funcionário que não fica faltando tanto no serviço. A sua disciplina, se você cumpre lá com a sua equipe de trabalho, seus afazeres. Eficiência no serviço público, se você faz com qualidade as coisas. Aptidão, dedicação ao serviço, cumprimento dos deveres e obrigações da sua área, né? Se você escolheu ser professor, precisa fazer tudo aquilo, entregar relatório, preencher ficha de aluno, diário, né? Então, é nesse sentido, eles vão estar te avaliando nesse período de 3 anos. Aí não teve problema nenhum, você é considerado, depois desses 3 anos, você é considerado instável no serviço público, tá? E só pode ser mandado embora se acontecer algo grave, senão não, tá? Vamos lá, seção 5. Contratação temporária de funções docentes. Aqui eu vou falar de uma forma geral que não cai no concurso de vocês, tá bom? Porque o cargo que vocês vão exercer é efetivo, né? É concurso. Então, vocês não estão entrando numa contratação temporária. Mas, tanto Itaquá quanto outros municípios, eles podem fazer sim um contrato temporário emergencial para atender a demanda da prefeitura. Eles podem fazer um contrato contratando professores temporários por um período. Mas esse contrato temporário não substitui o concurso público. Não pode por lei, tá? Deixar de atender o concurso público e só ficar contratando temporário, tá? Isso tá na lei. É nesse sentido. Não vou entrar em detalhes aqui, só para vocês saberem. Opa! Peraí, gente, passou muito aqui. Contrato temporário. Tá. Funções de suporte pedagógico. Conforme eu falei anteriormente, as funções de suporte pedagógico. Função, não cargo. Função é o vice-diretor, coordenador, são funções, tá? Porque não é concurso público. É designação. Essas pessoas ganham uma gratificação para ficar nessas funções e trabalham 40 horas semanais, tá? Tem que cumprir 40 horas. Jornada de trabalho, muita coisa mudou. Tá vendo que tá arriscado? Toda vez que vocês pegarem uma lei que está arriscada é porque mudou alguma coisa na lei. Então, vocês pulam e vão para a atualização, que é o de azul, tá? O artigo 23, jornada, né? O professor, quando vocês entram, pode ser que eles ofereçam depois uma carga maior para vocês, né? Aqueles que não acumulam cargo em outro lugar, pode ser que eles ofereçam. Vocês começam com uma jornada, né? O basicão, e depois eles podem oferecer, olha, você quer aumentar a sua carga, né? E vão oferecer. Mas vamos lá. Tem aí a jornada básica, JB, jornada básica, tá? Que é de 24 horas semanais. Então, o professor pode ser que entre nessa jornada e trabalhe só 24 horas. Só não, já é muito, né?
Para trabalhar na jornada básica, você pode ser o titular de educação infantil, do ensino fundamental, ou algumas áreas específicas de arte, educação física ou educação especial. Então, esses profissionais podem trabalhar 24 horas aí, tá? Sendo 20 com aluno, 2 HTPC e 2 HTPL. Eu falei isso no outro vídeo aí que caiu, tá? Então, assim, eu vou trabalhar 24 horas, legal, 20 é com aluno. Aí 2 é HTPC, que é o trabalho pedagógico coletivo, formação, né, junto com a coordenação. E 2 HTPI, que é, por exemplo, a livre escolha do professor. Você preparou aula na sua casa ou você vai fazer uma formação fora, não importa, tá? A outra jornada, que nós chamamos, que Itaquá chama de jornada completa, JC, essa aumenta um pouquinho, é 30 horas, tá? Os mesmos professores, 30 horas. Por que as outras não? A gente está falando de professor, por quê? Cargos de suporte pedagógico, outras funções de apoio, eles trabalham 40. Então, 24 horas, 30 horas é para professores, tá bom? Para os outros, não. Então, se for 30 horas, 20 horas com alunos e 10 trabalho pedagógico, tá? Então, você pode entrar numa carga, uma jornada de JB, 24 horas, 20 com aluno e 2 HTPC, 2 HTPL, ou você pode entrar, né, ou ser oferecido aí 30 horas, tudo depende do edital do concurso. JC, que é de 30 horas, aí 20 com aluno também, igual o JB, 20 é com aluno. E as outras 10, eles dividem 3 dessas 10 horas que vão sobrar. 3 HTPC, 2 HTPI, 2 HTPF e 3 HTPL. É muito HT, né? Todos são HT, 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 tá? O que significa o HT? Hora de trabalho. HT, hora de trabalho. HT, hora de trabalho. HT, hora de trabalho. É o que muda, é o que vai fazer nesse período. Então, às 3 horas, HT-PC, Pedagógico Coletivo. Às 2 horas, HT-PI, Pedagógico Individual. Você escolhe. 2, HT-PF, Formação, tá? Formação. As outras 3, livre, HTPL é livre. PL significa pedagógico livre, ok? Enfim, tem essas 2 jornadas aí. Pode ser que vocês entrem em 24, eles ofereçam 30 para vocês depois, né? Aí, vamos lá. Aqui é na prática, por isso que eu vou pular, tá? É a prática. Tudo vai depender de quando vocês vão assumir, o que vai ser oferecido, se vocês podem trocar de horário, aí é outra situação. Por isso que eu estou pulando aqui para vocês, tá? Ó. O artigo 24 diz que o HTPC, que é aquele horário de trabalho pedagógico coletivo, ele é obrigatório. Não é, se eu quiser cumprir. Não. As horas que você precisa fazer o HTPC são obrigatórias, tá? Porque faz parte do seu horário de trabalho, tudo bem? Então, não é vou embora para casa. Não, 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 não. Não pode. 2 horas, pelo menos, quem faz 24 horas, lá, jornada básica, pelo menos 2 é HTPC. Aí, cada escola vai fazer sua organização. 2 vezes por semana, você tem que ficar no horário do HTPC, uma vez. Aí, a cada escola tem autonomia de organizar, tá bom? Tá? E no HTPC, o coordenador pedagógico que faz o HTPC com os professores, né? Quem já dá aula já sabe como funciona, tá? Se o coordenador faltar, ou o diretor ou o vice assume o HTPC, que são aquelas reuniões pedagógicas, tem que falar tudo sobre pedagógico, tá? Então, nessas reuniões, nessas formações do HTPC, pode falar de reunião,
discutir, né, soluções educacionais, falar sobre o plano, planejamento, sobre o PPP, sobre a articulação com a comunidade. É um horário que você pode preencher ficha e documento dos alunos, né? Você pode arrumar o diário, enfim, não é só formação, você pode fazer várias coisas nesse horário. Preparar atividades para os seus alunos, enfim, tá? E as horas de HTPI, que é aquela individual, que você não precisa fazer na escola, tá? Então, você usa para fazer planejamento, para preparar avaliação, né? Preparar suas aulas, ou pode atender um pai nesse horário, você marcar para atender um pai, fazer pesquisas, enfim, é você que decide aí, tá bom? Várias coisas. E para melhorar a formação continuada dos professores de Itaquá, né? O HTPC, no HTPC, vai ter formações, tá? Então, o coordenador, ele leva vários livros, vários documentos para fazer parte da formação continuada, ok? Aí é o coordenador que monta. As horas do trabalho pedagógico livre, quando é livre, né? Vocês podem escolher aí o que vocês vão fazer nesse horário livre, modo de dizer, né? Livre modo de dizer, vai estar fazendo alguma coisa, não é tão livre. Mas vocês podem aproveitar para fazer um curso à distância, né? Nessas horas livres, uma pesquisa, leitura de um livro. Aí é você que decide, tá vendo? HTPL, L significa livre, livre escolha. Não precisa ser na escola, tá? Em qualquer outro lugar, essas 2 horas. Mas daí cada escola tem a sua organização. Do trabalho, da jornada de trabalho suplementar, pode ser que eles ofereçam também outras horas a mais para vocês. Aí tudo que é suplementar aumenta o salário, mas tudo depende de cada situação, tá? Então, quando fala suplementar, significa aumento da carga horária. Aí tudo vai depender, de repente surge lá uma oportunidade que vai aumentar seu salário e vai aumentar suas horas, tá? Mas tudo não é só a escola que resolve, tem que ter autorização da Secretaria de Educação, tá? Não é simplesmente, você começa a partir de amanhã, tal hora, né? Não pode, porque o funcionário entrou, assinou um contrato que o horário dele ia ser tal. Qualquer mudança que tenha que ser feita tem que ser comunicado na Secretaria de Educação, né? Os outros órgãos, RH, enfim. Lembrando aqui, só para deixar claro aqui para vocês, gente, deixar claro aqui, em Itaquá, a gente não fala só Secretaria de Educação, tá? É esse nominho aqui, ó, todinho, tá? Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas nas perguntas do concurso já vai estar escrito ou a sigla ou o nome completo, tá? Fiquem atentos. Duvido que eles façam uma pergunta, né? Qual é a sigla de Itaquá? Ou o significado de Itaquá? Mas vai que rola. Então, vocês já estão cientes de como é, tá? Horas suplementares, eu já acabei de falar. Aqui, os deveres de vocês do quadro no magistério. Quais são os deveres? Conhecer e respeitar as leis, preservar os princípios, os ideais, fins da educação brasileira através do seu desempenho profissional, empenhar-se em prol do desenvolvimento do aluno, utilizando processos que acompanham o progresso científico da educação, participar das atividades educacionais que lhe forem atribuídas por força de suas funções, comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando suas tarefas com eficiência, zelo e presteza, ou seja, cuidado com os atrasos, com as faltas, eximir-se de iniciar a jornada de trabalho após o horário regular ou sair antes do seu término, sem autorização do seu superior, manter o espírito de cooperação, solidariedade com a equipe e a comunidade,
incentivar a participação, diálogo e a cooperação entre educandos, educadores, comunidade em geral, visando a construção de uma sociedade democrática, assegurar o desenvolvimento do senso crítico da consciência política do educando, respeitar o aluno como sujeito do processo educativo, comprometer-se com a eficácia do seu aprendizado, comunicar à autoridade imediata as irregularidades que tiver conhecimento na sua área de atuação ou às autoridades superiores no caso de omissão por parte da primeira. Então, vocês levam uma situação, quem é seu superior imediato? Ou a coordenação, a direção, não resolveu, aí a Secretaria de Educação entra em ação. Zelar pela defesa dos direitos profissionais e pela reputação da categoria profissional, fornecer elementos para a permanente atualização dos seus registros junto aos órgãos da administração. Então, por exemplo, você mudou de endereço, você era casada, agora é solteiro, era casada, mudou de número de telefone, então tem que estar atualizando sempre a administração, o RH, tá? Considerar os princípios psicopedagógicos, realidade socioeconômica da clientela escolar, as diretrizes da política educacional na escolha e utilização de materiais, procedimentos didáticos, né? Isso. Instrumentos de avaliação do processo ensino-aprendizagem. Opa! Apertou aqui sem querer. Perdi aqui. Execução e avaliação do PPP da escola e da rede de ensino, bem como reuniões pedagógicas, conselho e associação de pais e mestres, conselho de escola e outros cursos de formação quando convocado. Ministrar as horas e os dias letivos, isso já está na LDB, né? 200 dias, no mínimo 800 horas lá. Não fumar e nem ingerir bebidas alcoólicas ou utilizar qualquer tipo de droga de uso ilícito nas dependências da escola. Ou seja, não pode beber, não pode usar droga e não pode fumar. Eu vejo várias professoras saindo para fumar e não pode, né? Dentro da escola não pode. Não, você não é proibida de fumar, mas não nas dependências da escola. Não atender telefone e utilizar equipamentos eletrônicos pessoais durante o período de aula, exceto em caso de emergência, tá? E a utilização se der para fins pedagógicos, ou seja, fiquem atentos porque vocês estão entrando na prefeitura de Itaquá, vocês ainda estão na fase do estágio probatório, estarão na fase do estágio probatório, vocês serão avaliados, então cuidado com esses tipos de coisas aí, tá bom? Ficar usando o celular, deixar os alunos lá e você não prestar atenção, tá? São dicas aí. Eu sei que vocês vão fazer toda a diferença em Itaquá, tá bom? Respeitar, promover e divulgar os direitos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Respeitar, promover, ensinar, divulgar, conscientizar sobre a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. Tem muitos, em Itaquá, tem muitos projetos de educação ambiental, tá? Sobre esse assunto. Permitir que o aluno participe das atividades escolares, mesmo em razão de carência material. Você não pode proibir o aluno de assistir a aula por conta de carência. Não tem um lápis, não tem uma borracha, esqueceu, né, o caderno. Não pode, tá? Isso é lei. Orientar e pedir qualquer forma de discriminação. Tá? Orientar os alunos que não pode ter discriminação, preconceito, nada, racismo, enfim, tudo, tá? Vamos lá. Penalidades e procedimento disciplinar, deixa eu explicar. Gente, tudo que vocês fizerem que for contra a lei, por exemplo, lógico que vocês têm ampla defesa, mas vocês podem sim responder um processo administrativo, tá? Há várias situações, né? Faltar sem justificativa, entregar um atestado falso, tem várias situações, tá? E principalmente aí, ação ou omissão, isso daí está no ECA, tá? Ação, você bateu no aluno, você vai responder um processo, tanto disciplinar
civil, dependendo criminal, tá? Ou por omissão, que significa você viu e não fez nada. O aluno chegou todo machucado, você deveria ter feito o relatório lá, né? A ocorrência, ter informado a diretora para ela chamar o conselho tutelar, enfim, você não fez nada, né? Então, você responde também por isso, ok? Então, cuidado aí. Aqui, no caso, os direitos dos servidores do quadro do magistério, tá? Direito. Ó, tudo isso daqui é direito, vamos lá? Lá em cima tinha os deveres. Aqui no artigo 32 já tem os deveres, ou os direitos, desculpa. Dispor de um ambiente de trabalho, instalações, material técnico-pedagógico suficiente e adequado para que você possa exercer sua função, né, com eficiência e eficácia. Ter liberdade de escolha, a utilização do material, procedimento didático, instrumento de avaliação para ensino-aprendizagem, do PPP, o respeito à pessoa humana, a construção do bem comum, receber a sua remuneração por serviço extraordinário, então se passa do seu horário de trabalho, apesar que o professor não tem hora extra, mas dependendo da situação, é um direito, né? Se o profissional passar do horário, né, receber o serviço extraordinário, a hora extra. Receber através dos seus serviços especializados de educação do município, assistência ao exercício profissional, participar do conselho, tanto o conselho de classe, que você é obrigado a participar, mas o conselho de escola também seria interessante, tá? Estudos e deliberações que afetam o processo educacional, participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades escolares, ter assegurado no próprio sistema ou em colaboração com os demais sistemas oferta de programas permanentes e regulares de formação continuada, tá? Importante. Vamos lá. Licenças, férias, recessos, substituições. Vamos primeiro às licenças. Antes de mais nada, o pessoal confunde, fiquem atentos aí, muita gente confunde férias com recesso. Na lei, você tem direito a férias, não a recesso. O recesso é assim, se o aluno sai, a prefeitura também deixa vocês saírem. Mas o direito é nas férias, não é no recesso. Mas daí eles dividem e dá certo. Vamos lá. Então, primeiro aqui sobre licença. Todo mundo tem direito a tirar licença? Sim, dependendo da gravidade, né? Você tem o direito de tirar licença e ficar afastado. Não por qualquer motivo, né? Mas tem sim. Os profissionais do magistério estáveis, o que significa estáveis? Já passou dos 3 anos. É o estágio probatório. Aqueles que já passaram do estágio probatório, eles podem ter o direito, né, de uma licença para estudar mestrado e doutorado. Então, a Prefeitura de Itaquá, ela dá o direito à licença depois dos 3 anos de estágio probatório, para que você vá estudar mestrado e doutorado, tá? Olha lá, porque tem um trabalho de pesquisa, né? Quem não sabe como funciona, é um trabalho de pesquisa, tem a banca para você defender a sua tese, etc e tal, tá? Então, ó, poderão afastar-se para a frequência no curso, concedendo-lhes licença sem remuneração pelo prazo até 3 anos, com autorização prévia. Então, assim, não é que você vai sair, vai lá estudar por 1 ano e meio, no máximo 3 anos mestrado e vai ficar recebendo salário. Não, eles te dão, eles te autorizam a ficar afastado para fazer um curso de mestrado ou doutorado, porém sem remuneração. O tempo que você ficar afastado, você vai ficar sem o salário. Depois você pode voltar para o seu cargo normal, tá? Tem esse detalhe aí. Ok? Vamos lá. E as férias, pessoal? Todo funcionário tem direito a 30 dias de férias. 30 dias. Daí, lógico, vai ter aquela organização, tá? No caso de Itaquá, gente, o que eles fazem? Eles não falam recesso em Itaquá. Eles falam férias mesmo.
tá? Aqui em Guarulhos a gente fala férias janeiro e recesso em julho. Itaquá, eles fazem assim. O período de férias... Cadê? Deixa eu ver onde tá aqui. Tá. Desculpa, gente, não é com os professores, né? É com o pessoal, é que muda a parte administrativa, né? Não pode ficar fechado nem quando é recesso, nem quando é férias, né? Aí tem que fazer uma escala aí, mas a escala é feita não é de professores, é o pessoal de apoio pedagógico aí, né? Tem que fazer uma escala, tá? Os docentes e o coordenador é 30 dias mesmo, tá? Ou 30 dias normalmente é de janeiro, aí é férias, tá? No caso, quem não é coordenador pedagógico e quem não é professor, aí eles fazem uma organização e tiram as férias em julho e em janeiro, tá? Julho e janeiro, tá? Mas é só julho e janeiro é considerado férias para quem é supervisor, diretor, vice, coordenador de formação pedagógica, tá? E 30 dias direto para quem é professor e coordenador pedagógico. E os demais eles dividem, por exemplo, 15 em julho, 15 em janeiro, enfim, tá? Eu não acredito que eles perguntem isso no concurso, mas é bom vocês saberem, tá bom? Vamos lá. O recesso, normalmente o recesso é 15 dias, tá? O recesso é normalmente no mês de julho, porém tem aquele finalzinho de dezembro, né? Que é considerado recesso também, que vem Natal, Ano Novo, essas coisas, também é considerado, tá? Mas o recesso é considerado 15 dias e não 30. Que é aquele caso, né? E Itaquá eles liberam, tá, gente? Professor, coordenador, normal, tá? Os demais cargos que tem que se organizar aí, fazer uma escala, né? Para não ficar a secretaria fechada, a escola não pode ficar fechada totalmente, enfim. Isso daí é mais para conhecimento mesmo. Aqui é para vocês saberem mesmo, tá? Tem coisas que é mais por informação, mas e tem coisas que não. Olha lá. As licenças. Licença por motivo de doença em pessoa da família, licença para prestar serviço militar, licença para tratar de interesses particulares, que é a famosa LIP, licença por motivo especial, licença para tratamento de saúde, licença gestante, adotante e paternidade, licença por acidente de serviço, licença para desempenho de mandado eletivo classista. Vamos supor, você é professor e se candidatou para ser vereadora, por exemplo. Licença prêmio por assiduidade, licença para doação de sangue, licença nojo, licença gala, serviços obrigatórios, tá? Então, esses são os tipos de licença que existem no quadro do magistério. Porém, né? Tem licenças que serão remuneradas, tem licenças que serão descontadas, assim, que não tem remuneração, né? Mas, enfim, é tudo licença, tá? Só que tem licença que você continua recebendo salário e tem licença que não, tá? Mas são tudo licença. O servidor do quadro do magistério não poderá permanecer em licença por prazo superior a 3 anos, excetuada a licença do que trata, tal. Tá assim. O máximo que você pode se ausentar do serviço público é no máximo 3 anos, tá? Você pode se ausentar no máximo 3 anos e pode voltar para o seu cargo normal. Você não perde o cargo, porque você é concursado. Só que não adianta assim, né? A partir de amanhã eu não venho, eu vou resolver meus problemas e daqui 3 anos eu volto. Não, tem que ser comunicado, tem que ser autorizado, né? Ver quem vai ficar no seu lugar, enfim, né? Tudo organizado, né? Não é de qualquer jeito. Vamos lá. As licenças que eu comentei com vocês. Então, a licença por motivo de doença e pessoa da família,
Quem é considerado essas pessoas da família para que você tire licença para ajudar ou alguém que está doente na família, né? Quem são ascendente e descendente? Então, o cônjuge, marido, esposa, companheiro, companheira, padrasto, madrasta, enteado, né? São considerados aí, no caso de filhos, enfim. Gente, eu não vou ler isso daí, é só para vocês saberem que existe, o que vocês precisam saber aqui? Que existe a licença por motivo de saúde em pessoa da família. Não é vocês, mas vocês vão precisar tirar licença para cuidar do seu marido, por exemplo. É um direito? Sim, tá? Tem que ser provado tudo certinho, tá? Aí tem que ser provado, tem que ser entregue o exame médico para que prove a doença, ok? Nesse caso, não pode ultrapassar 2 anos. Tudo vai depender de cada caso, tá, gente? Então, assim, a única coisa que vocês precisam saber dessa parte é assim: existe esse tipo de licença? Tá. Você pode se ausentar provando a necessidade, não é de qualquer forma, tá? Porém, ó, sem remuneração quando exceder 6º mês ao 20º. Então, assim, esse tipo de licença, eles podem te pagar, você continuar recebendo salário no máximo até o 5º mês da sua licença. Depois disso, não tem mais para poder te ajudar. Olha só. Enfim. Serviço militar. Então, no caso, não é nem para vocês. Tratar de interesses particulares, você pode se ausentar, porém, sem remuneração. Né? Você vai resolver um problema particular, mas você não vai continuar recebendo, ok? Interesses particulares. Você pode se ausentar se eles te autorizarem, tudo bonitinho, mas sem receber. Motivo especial. Tudo isso, gente, tá repetindo o que tá falando lá em cima. Tratamento de saúde. Então, não vou entrar nesses méritos, tá? Não vou entrar nesses méritos. Eu já li todas lá, todos os tipos de licença, tá? Continua o salário para quem for ocupar um cargo no sindicato. Se afastar, mas continua o salário. Eles não vão perguntar isso para vocês. Licença prêmio. É legal essa licença prêmio. Muitos municípios têm, viu, gente? Como que é a licença prêmio? Vamos supor, você trabalhou no serviço público por 5 anos e daí foi calculado que você é um funcionário que não fica faltando. Então, durante esses 5 anos, daí você ganha a licença prêmio, tá? Você trabalhou 5 anos e não tem muitos atestados médicos, então ele reconhece o funcionário, tá? Aí eles dão essa licença prêmio aí, tá? Que daí tudo depende, né? Você fica 30 dias tranquilo, aí tudo depende. Mas é legal essa licença, mas você tem que ter 5 anos trabalhados para ganhar essa licença. Doação de sangue não é descontado, tá? Licença por doação de sangue. Mas fiquem atentos, né? Vai ficar doando sangue direto também, ok? Pode 3 vezes ao ano aí, ok? E tem que ter um intervalo de 45 dias e 3 vezes ao ano. O que é a licença nojo? É o luto. Alguém morreu. Então, 2 dias se for tios, sobrinhos, primos, cunhados, genros e noras. E 8 dias se for marido, esposa, companheiro, filhos, irmãos, sogros, padrastos e madrastas e enteados, tá? Então, tem 8 dias licença nojo, que é o luto. 2 dias apenas se for outras pessoas da família, tá? Substituições, o que seria a substituição? Substituição durante o impedimento legal e temporário de docentes e de ocupantes de cargo de suporte pedagógico. Considera-se também substituição a designação temporária para ocupar cargo vago. Então, substituir o funcionário, né? O funcionário está impedido de dar aula, daí tem que ser substituído, tem que ser chamado outra pessoa para
para entrar no lugar por um período, mas continua sendo o cargo dele, só vai ser substituído por algum motivo, tá? Caso de falta, por exemplo, tem que ser substituído, né? Vai deixar a sala sem professor, nesse caso. Enfim. Existe remoção em Itaquá também? Existe. O que é a remoção? Que é a famosa permuta, tá? Remoção é você sair de um lugar e ir para outro, você escolher um outro lugar para trabalhar. Normalmente isso acontece no final do ano. Você entra na lista lá de remoção e coloca as indicações das escolas que você gostaria de trabalhar. De repente, se você conseguir, ótimo, mas melhor para você. Ou você permuta com outro professor, você dá a sua vaga para aquele professor e aquele professor dá a dele para você. Só que tem que bater direitinho, né? O mesmo horário de trabalho, assim, o que você ofereceu, ele tem que aceitar inteiro. E a mesma coisa com você. Então tem essa possibilidade para se remover de uma escola para outra, tá? Então existe remoção? Existe. Anualmente pode ser feito isso. Aqui eu não vou entrar em detalhes. Detalhes não. Tá? Ó, remoção por permuta entre pares é o que eu acabei de explicar. Então, não vou entrar nessa questão, tá? Remoção. Atribuição de classe. Então, vocês vão fazer parte de Itaquá e daí vai ter a atribuição logo de cara, quando vocês forem chamados, que é uma atribuição só para quem prestou o concurso. Depois, quando vocês estiverem lá, vocês vão participar da atribuição anual. Aí, quem tem mais pontos, né, corre a classificação de quem tem mais pontos. Por isso que é importante vocês sempre estarem fazendo cursos para aumentar o ponto de vocês, para escolher as melhores escolas aí, tá? Então, vai ter a atribuição logo quando vocês entram, e depois todo ano vai ter atribuição para vocês escolherem classe, né? Escola, classe, esse tipo de coisa, tá? E vai, mas só que segue a classificação. Quem tem maior tempo de serviço, quem tem maior número de títulos, ok? Então, tem. Tempo de serviço vai contar em dias, tá? Então, 365 dias, cada dia trabalhado, um pontinho lá, ok? E vai aumentando seus pontos aí, conforme o Estatuto de Itaquá. O que é vacância de cargos e de funções? É quando fica livre, tá? Como que fica livre uma vaga para eu pegar uma vaga, tá? Então, por exemplo, tá tendo concurso público, significa que tem vaga. Vacância de cargo, alguém saiu. Saiu porque foi exonerado ou pediu exoneração, demissão, né? Ou a pessoa pediu exoneração, que saiu, ou ela foi demitida por algum motivo, ok? Ou ela se aposentou ou ela faleceu. Então, para haver vacância, significa vaga livre. Ou ela pediu exoneração, ou ela foi demitida, ou se aposentou ou faleceu, tá? Aí abre as vagas para os concursados assumirem, ok? Tem readaptação? Sim. Dá um exemplo de readaptação, funcionário readaptado. Ele não pode mais ficar em sala de aula, ele fez a perícia, o médico confirmou que ele não pode mais ficar em sala de aula, está em depressão, ou está com tendinite, sei lá, qualquer coisa, tá? Tem que ter a perícia. Aí você se torna readaptado. Por exemplo, você fica na escola, só que na secretaria, no pátio, na biblioteca, deu para entender? Então, assim, você continua no quadro do magistério, mas readaptado, fazendo uma outra atividade que não comprometa a sua saúde ou o problema que está acontecendo, tá? É nesse sentido. Porque é concurso, né? Eles não podem te mandar embora por esse motivo, tá bom? Vamos lá. Plano de carreira. Olha lá.
Eu já expliquei. Aqui, gente, repete tudo de novo, tá? Mas são coisas que eu já expliquei, como que é o plano de carreira, ou você, ou por títulos, ou pelo sua avaliação anual vai aumentando, tá bom? Por isso que fala pela via acadêmica, pela via não acadêmica. Então, é assim que funciona o plano de carreira. Você vai progredindo, vai aumentando o seu salário, ou pela titulação que você entrega, né? É a progressão que nós falamos. Você entrega títulos e vai aumentando o seu salário, né? Ou pela avaliação por desempenho, ok? Por isso que é importante continuar fazendo o curso, tá? Então, progressão pela via acadêmica são títulos que você entrega, tá? Então, uma pós-graduação no mínimo de 360 horas aumenta. Pós-graduação, mestrado e doutorado aumenta, tá? Vamos lá. E não acadêmica, não é títulos. É a avaliação, eles vão avaliar cursos que você fez pela prefeitura de formação continuada, sua assiduidade, o tempo de serviço, avaliação de desempenho, a nota da avaliação da escola. Então, é importante a nota do diretor também aí, tá? Então, tudo vai progredindo. E assim, gente, fora isso, para você progredir, para aumentar o seu salário, não pode ter BO, né? Então, assim, você durante esse tempo, você tem título, tudo, mas assim, você recebeu uma advertência, né? Aconteceu alguma coisa que você não cumpriu, então acaba que perdendo certas coisas, né? Então tem que ficar atento aí, ok? Vai contar as faltas que você teve durante o ano, quantos atrasos você teve. Então, assim, nesse momento eles vão olhar tudo, eles vão pedir o prontuário para o RH, vão puxar tudo. Quantas faltas você teve no ano, quantos atrasos você teve, tá? Então, fiquem atentos para não perder nada, ok? Porque se você vai pedir alguma coisa, né, eles vão falar, é um bom funcionário, tá vendo? Não tem nenhum BO contra ele, né? Vamos deixar, vamos ajudar. Enfim, só um detalhe aqui. Ó, anualmente, todo ano em fevereiro, você entrega títulos para aumentar o plano de carreira. Sempre em fevereiro, tá? No caso de vocês vão entrar. Só depois que vocês entrarem, depois de 3 anos, que vai aumentar o salário. Aumenta todo ano o salário, mas por conta de convenções coletivas, né? Mas por conta dos seus títulos é só depois dos 3 anos. Mas os seus títulos valem para classificação, não para aumento de salário no primeiro momento, mas para classificar, para vocês pegarem as melhores escolas. Ok? Vamos lá. Aí já falei, né? Eles vão contar lá os pontos, né? Vai ter ponto de um diploma que você entregou, um certificado que você entregou. Não vou entrar em detalhes, tá, gente? Que não, aí não é focado na pergunta da prova, tá? Tem coisas que não é. Ó, remuneração, já expliquei para você sobre a remuneração, né? Já expliquei. Vencimento e remuneração. Já expliquei lá no início, aqui repete tudo de novo, ó. Vencimento, remuneração, já expliquei. Vantagens, uma gratificação, um adicional, né? Os benefícios que tiver, coloca lá no lerite. Adicional por tempo de serviço, a cada 5 anos aumenta 5% do seu salário. A cada 5 anos trabalhados, aumenta 5% do salário automaticamente, independente de título, de avaliação, de outras coisas. Quem trabalha no suporte pedagógico, por exemplo, o coordenador, o vice-diretor, tem uma gratificação para eles exercerem, tá bom? Então, vamos supor, era um professor que mudou para coordenação. Aí tem uma gratificação a mais, porque vai trabalhar também horas a mais, né? Enfim.
Eu já falei que essas funções aí, que não é concurso público, é coordenador de formação pedagógica, o vice e o coordenador pedagógico. Adicional por atividade de ensino, gratificação, nós já falamos. Aqui não importa a porcentagem, porque não é pergunta para concurso, é para conhecimento apenas. O que mais? Ah, não, suporte pedagógico, não vou entrar nesse mérito. Quem trabalha à noite é acrescido no salário 25% a mais das horas, quem trabalha período noturno. Programas de formação continuada, aperfeiçoamento profissional. Então, assim, a Prefeitura de Itaquá vai oferecer também muitos cursos, tá, gente? É bom fazer esses cursos aí, né? O pessoal vai estar de olho, então, quando vocês entrarem aí nos primeiros anos, né? Mostrem a carinha de vocês, ó, tô aqui, conta comigo. Não sei se tem alguém aí já querendo se aposentar, né? Espero que não, porque precisa de vocês fazer a diferença lá, ok? Então, assim, a aposentadoria vai ter uma hora, né? Vocês vão ter que se aposentar, mas tem vários tipos de aposentadoria. Eu nem vou entrar nesse mérito, gente, porque a lei tá mudando tanto a respeito de aposentadoria que não é uma pergunta também de concurso, tá? Que vai ter direito a se aposentar, sim, vai ter direito a se aposentar, né? Mas não é uma pergunta do concurso, nesse momento tá mudando tudo, tá bom? Deixa eu ver o que é mais interessante aqui para vocês. Ó, repete-se tudo que eu já falei lá em cima, vocês estão vendo? Essa coisa que não precisa no caso de vocês, ó. Aqui para baixo são vários. Vou mostrar para vocês verem que não é que eu tô pulando, é que são quadros do que já foi explicado. Eles colocaram um monte de quadro que não existe mais, ó. As funções que existia e não existe mais, ó. Tá vendo? Anterior, situação nova. Tá vendo? Não é isso que cai em prova de concurso. Eu só tô mostrando para vocês verem por que eu pulei. Tá bom, ó? Porque são tudo quadro. O salário, como que era, tá vendo? Foi riscado porque mudou. Tá vendo aqui? Então, por isso eu tô pulando, tá? Só para vocês verem que não tem nada para baixo que diz respeito no caso de vocês, ó. É só tabela, tabela, tabela. Mas as tabelas vão mudando, tá, gente? Ó. Quando vocês entrarem, vocês vão saber, ó, se eu fizer um mestrado, se eu fizer um doutorado, se eu fizer até quando chega o meu salário. Mas isso é para nível de conhecimento, não é pergunta de concurso. Vamos lá, acho que chegou onde eu queria. Esse é o anexo 3. Isso, lembra lá no início que eu falei? Os requisitos estão no anexo 3. Então, vamos lá. Para ser diretor de escola, é concurso, tá? Ou de acesso ou de ingresso, mas é concurso, tá? Tem que ser formado em pedagogia, ou ter um título de mestre ou doutor, e tem que provar 5 anos de experiência como professor para ser diretor. Então, não adianta só prestar o concurso e passar, tem que provar a experiência de 5 anos. Para ser vice-diretor, é designação, lembra? Não é cargo, não é concurso, é função designada, tá? Precisa provar aí que é professor, que tem pedagogia ou título de mestre ou doutor, provar 3 anos de experiência em sala de aula. Supervisor é concurso. Tem uns que eu nem vou, porque não cai, não é pergunta de concurso, tá, gente? O coordenador não é concurso público, eu já tinha falado para vocês. Porém, tem que ter pedagogia, tem que provar 3 anos de experiência como professor. Ó, professor infantil, fundamental, áreas específicas e especial, todos é concurso público, tá? Todos. Infantil, fundamental, licenciatura em pedagogia. No caso específico, licenciatura na área. Para educação especial, ter licenciatura em pedagogia, mais uma habilitação
educação especial, uma pós em educação especial, tá vendo? É isso. E as outras áreas aqui, ó, tá? Aqui são as responsabilidades que a gente já falou anteriormente, ó. Tá vendo? Só para vocês verem. Então, é isso sobre o Estatuto e o plano de carreira do município de Itaquá. Para finalizar, gente, vocês ainda têm dois itens que eu vou estar enviando para vocês para finalizarmos as leis municipais. Aí, finalizando, aí depois dos autores, nós vamos começar os treinos. Ainda tem português, tem outras coisas, tá? Foi cansativo, mas é necessário. Aí, na hora dos treinos, facilitará para vocês. Pelo menos vocês têm que ver o básico, né? O básico. Muita coisa é a prática que vocês vão aprender lá, mas a gente vai tirar o que realmente cai no concurso público. Até o próximo.